No episódio de hoje do Compartilhe Boas Práticas, o Cinep recebe a Escola Monteiro Lobato, aqui de Porto Alegre. Em meio à pandemia, surgem inúmeras notícias falsas, e conseguir identificar informações confiáveis se torna um desafio. E para desenvolver alunos mais autônomos, o professor de literatura aposta na pesquisa científica. E claro que a gente quer conhecer essa iniciativa. E nada melhor do que conversar com o idealizador do projeto, o professor Carlos Ossanes. Seja bem-vindo. Olá, Lana. Muito obrigado por nos receber. Nós que agradecemos. Bom, professor, vamos começar explicando, então, o que é realmente esse projeto e como você tem incentivado os alunos a desenvolver esse conhecimento científico. A proposta da pesquisa científica com os alunos do ensino médio é uma atividade que compõe um quadro maior que a gente tenta trabalhar com noções de plágio e cópia nos trabalhos. Então, primeiramente, a ideia é exercitar a autonomia, como tu mesmo comentaste, através da noção de originalidade. Então, num primeiro momento, começamos trabalhando com o que é plágio e o que é cópia. E por que plágio e cópia são tão nocivos para a produção de trabalhos, de uma maneira geral, que os alunos produzem ao longo do ensino médio, né? Então, a principal proposta de trabalhar com pesquisa científica é oferecer uma ferramenta para o aluno para que ele possa identificar o que é efetivamente uma fonte confiável e de que maneira que ele pode, sim, mesmo que o trabalho seja original, não significa que ele é um trabalho construído do zero. Então, ele pode, sim, se embasar e procurar referências em outros lugares, aprendendo a fazer recorte e, obviamente, comentários em cima do que eles leem e, efetivamente, indicando os locais em que eles podem encontrar informações confiáveis. Bom, professor, e qual é a importância, né, desse incentivo a essa pesquisa científica na vida futura, né, dos alunos, né? Daqui a pouco já estão ingressando na universidade, a gente sabe que a exigência é maior realmente no trabalho acadêmico. Como é que esse projeto pode ajudar os alunos logo à frente? De fato, Alana, a princípio, não só aprendendo onde encontrar informações, mas nós também trabalhamos com um guia de elaboração de trabalhos que é baseado nas normas da ABNT. Então, eles já têm uma noção bem interessante de efetivamente como fazer citações extensas, como fazer citações curtas, qual é a diferença de uma citação para uma paráfrase, por exemplo, e algumas tecnicalidades de margens e espaçamentos, enfim, além das normas técnicas que eles vão enfrentar logo ali na universidade, eles têm também os recursos de construção do texto em língua portuguesa, né, de gêneros tipicamente argumentativos. Então, nós trabalhamos não só com a dissertação padrão, né, de 7 a 30 linhas, mas também iniciamos na terceira série do ensino médio com a composição de ensaios críticos, né, que são textos um pouco maiores e que se utilizam dessas ferramentas de argumentação, que vão prepará-los, obviamente, para não só o ingresso na universidade, mas também depois, logo nos primeiros semestres, já há produção de artigos científicos, e isso ainda é um monstro para eles, a ideia do artigo. Então, primeiramente, desmistificando a ideia do monstro do artigo, de um texto de 5 páginas, né? E entender que esse texto de 5 páginas, enfim, ele, na verdade, é composto de pequenas unidades que, conforme eles forem identificando essas unidades uma a uma, eles percebem que o percurso de construção do texto é simples, né? Apesar de trabalhoso, é simples, e que não é um grande texto de 5 páginas, por exemplo, mas existe mecanismos de compor esse texto aos poucos, entre aspas, e isso nós fazemos ao longo das aulas de língua portuguesa também. E pegando o gancho desse monstro que é o artigo, como é que foi a aceitação dos alunos? Porque muitas vezes fala de pesquisa científica é um tema maçante, os alunos já se cansam só de ouvir a palavra pesquisa científica. Então, como é que foi a aceitação desses alunos?
Primeiramente, foi uma conversa, como um combinado inicial, logo no início do trimestre, de explicar muito bem o que era a proposta, né? E fazer esse comentário de vocês não estão sozinhos para a construção do texto, então não é simplesmente dizer a determinado dia no final do trimestre, por exemplo, vocês têm que entregar o texto final. Mas nós construímos o conteúdo do trimestre de maneira que a cada aula houvesse a apresentação de alguma ferramenta ou de alguma atividade que ajudasse eles a compor o texto, como eu disse, em blocos, aos poucos, né? Então, apresentando para que eles não, como eu disse, enxergassem um único texto só, né? Mas que eles conseguissem, a cada semana ou a cada aula, muitas vezes, encontrar alguma ferramenta que ajudasse eles a compor esse texto. Mais ou menos como acontece na universidade, por exemplo, com as disciplinas de metodologia de pesquisa, por exemplo, que dão esse norte para os alunos, né, para a construção do texto, não só dizendo determinado dia no final do trimestre, porque senão aí sim eu concordo que eles iriam se assustar, né? Se fosse uma data final para a entrega do texto, e se não tivesse nenhum combinado antes no início do trimestre, para dizer, olha, em determinado momento ao longo do trimestre, nós vamos fazer práticas, como foi, por exemplo, a prática de fichamento de textos, né? A escolha dos artigos científicos nas plataformas que nós estudamos e assim por diante. Então, para desmistificar o monstro, foi feita uma atividade de acompanhamento ao longo do trimestre e o combinado de que repetiríamos esse mesmo procedimento ao longo dos 2 próximos trimestres até o final do ano. Que bacana. E ainda sobre essa questão da aceitação, Carlos, qual foi a principal dificuldade dos alunos nesse processo? É a escrita, é a interpretação, é conseguir gravar todas essas regras da BNT que muitas vezes a gente acha que sabe, aí vai ver que mudou. E digo, por experiência própria, é realmente um dos maiores desafios, são essas pequenas regras às vezes. Mas qual foi realmente o principal desafio dos alunos, né, nesse processo da pesquisa científica? Acredito que tenha sido o recorte das informações, Alana, porque realmente, num primeiro momento, identificar a diferença no texto, entre o que eu escrevi e o que o autor que eu li escreveu. Acredito que esse tenha sido o primeiro grande empecilho, porque é realmente uma atividade difícil, né? Diferenciar as citações e saber o que do texto é meu e o que do texto eu tenho que referenciar como dizendo que é de determinado autor que eu li. Isso, acredito que tenha sido o primeiro grande choque. Nós utilizamos principalmente a plataforma Google Acadêmico para a pesquisa de artigos científicos. Então, nós fizemos uma aula baseada na identificação dos artigos, saber se olhar a data que o artigo foi publicado, porque dependendo do tema, um artigo mais antigo já pode estar um pouquinho desatualizado, ver quantas citações aquele texto já teve. Então, isso ajuda muito para saber, olha, várias outras pessoas já verificaram essa informação e realmente discutiram sobre isso. Então, num primeiro momento, saber recortar informações e de acordo com as normas, né, saber, olha, isso é uma citação de mais de 3 linhas, então ela vai com um recuo de 4 centímetros. Então, começar a se acostumar com essa, entre aspas, linguagem do artigo, acredito que tenha sido o primeiro dos empecilhos, como tu comentaste, né? Mas, passada essa etapa, aí sim, a escrita do texto, né, a linguagem, o cuidado com os tempos verbais, com as pessoas verbais, enfim, aí sim mais voltados para a língua portuguesa em si. Mas está sendo uma atividade, na verdade, bem interessante de verificar como que o avanço deles com se acostumar com essa linguagem mais formal, por exemplo, né? Evitar os vícios de linguagem. Então, é um combo de práticas que vão acontecendo em simultâneo para que ele consiga se identificar como autor do texto dele. Isso é muito importante, para que ele olhe para o texto dele e diga, eu escrevi esse texto, né? Então, o orgulho no final do trabalho de olhar aquele artigo e, apesar de identificar as referências que ele leu, saber, eu escrevi esse texto e esse texto é meu, né? Isso é uma recompensa muito positiva para eles, mas principalmente para o professor, né?
Sem dúvida. E trazendo esse projeto agora para um recorte atual, né, que é o momento da pandemia, em que a gente percebe um crescimento das fake news, né? É algo realmente que todo dia a gente está nesse combate para saber o que é confiável e o que não é. Como é que a pesquisa científica, né, pode justamente tornar esses alunos mais autônomos e auxiliá-los na identificação de informações verídicas e não cair realmente em alguma fake news? Quando nós trabalhamos com os gêneros tipicamente argumentativos, eles já têm uma base de identificar, logo no início, antes mesmo de adentrar na escrita do ensaio, por assim dizer, as aulas principais de elaboração dessa atividade são justamente de por qual motivo essa fonte é confiável e por que eu posso confiar nessa fonte. Então, quando eles acessam sites de informação na internet, por exemplo, sem indexação, ainda que eles façam isso, eu peço que eles verifiquem, por exemplo, que é uma ferramenta para identificar notícias falsas, mas não só notícias falsas, como notícias desatualizadas, porque às vezes a notícia não é falsa, mas ela foi verdadeira em 2013, 2012, por exemplo. O principal ponto é identificar quem escreveu esse texto, né? Que pesquisa de verificação eu posso fazer no nome do autor desse texto, principal deles, a data logo em seguida, o veículo de comunicação, então saber identificar sites de notícias que não têm um fundo de fonte, por exemplo, ou que não tem o que acontece, e aí é uma pesquisa um pouco diferente, efetivamente a pesquisa científica, saber olhar, por exemplo, para os pares que verificaram aquele texto, né? Então, não é só o autor que escreveu, mas há outras pessoas que leram aquele texto e dão um aval de dizer que aquele texto realmente, que as informações que estão veiculadas naquele texto realmente são verídicas e confiáveis, né? E atualizadas. Mas mesmo que eles não se deparem com o texto acadêmico, é um exercício para que a cada notícia que eles recebem pelas redes sociais, enfim, é muito fácil e muito rápido ler notícias hoje em dia, mas eles conseguem, pouco a pouco, obviamente isso é um exercício contínuo, né? Tanto para eles como para nós, isso acontece com a gente também, né? Receber uma notícia e saber isso é verdade ou não. Então, além de haver plataformas de verificação de notícias hoje em dia, também é importante que eles, por conta própria, saibam identificar. Isso é um gênero jornalístico, então, para ser gênero jornalístico, ele tem que ter fonte, tem que ter veículo de informação, tem que ter a data, tem que ter identificando onde que essa informação foi encontrada e o cruzamento de informações, que eu acho que é o mais importante. Eles não podem ler apenas em um único local, eles têm que encontrar a mesma notícia, ou no caso, o mesmo dado, se for para a construção do ensaio, por exemplo, eles têm que encontrar aquele dado em outro lugar, né, para saber, olha, outra pessoa também chegou nesse resultado, que é o princípio do pensamento científico, né? O método científico é mais ou menos esse. É como mesmo mencionou, a gente hoje é muito fácil a gente se informar, mas também é muito fácil a gente ficar desinformado com tantas notícias que a gente tem diariamente. Por isso eu só tenho a parabenizar por esse teu trabalho, Carlos. Acho que é muito legal mesmo a gente desenvolver nos alunos esse interesse pela ciência. E como a gente estava comentando, às vezes parece um monstro, já começa a falar de pesquisa científica, tu lê aqueles artigos e pensa, meu Deus, eu nunca vou interpretar, nunca vou conseguir entender uma coisa dessas. E é legal a gente desenvolver esse interesse e mostrar, não, a ciência é legal, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente vê o quanto o trabalho científico é fundamental para a gente realmente ter um avanço. E é um trabalho conjunto, né? É um trabalho dos cientistas divulgando todas as experiências, os estudos que eles fazem, a imprensa tornar esse conteúdo acessível e a escola, né? Desenvolver, incentivar o conhecimento, a pesquisa, a ciência. Por isso, parabéns pelo projeto, Carlos. E aqui eu abro um espaço para uma mensagem, um recado final. Fica à vontade. Primeiramente, Alana, eu quero agradecer pela oportunidade de conversar contigo, de comentar sobre essa prática. Né? É sempre muito importante que a gente tenha espaços de diálogo para comentar essas atividades e, principalmente, agradecer à escola e aos alunos, enfim,
que são a força motriz para que essas atividades aconteçam, né? Então, é uma atividade pensada para eles, para os alunos, mas também para a comunidade de uma maneira geral. Nós temos uma responsabilidade com a comunidade, porque, obviamente, nós todos, como indivíduos, vamos continuar fazendo essas atividades, não só dentro da escola, né? A escola não é só as 4 paredes da escola, mas também todos os ambientes em que nós e os alunos circulamos. Então, é muito importante que a gente possa contribuir de alguma maneira para que informações falsas não sejam veiculadas e, principalmente, para que a gente não se desinforme a respeito de algum assunto. Com certeza. Bom, e a gente quer saber o que você achou dessa iniciativa. Deixe a sua opinião e curta também esse vídeo aqui da TV Cinep. Bom, continue nos acompanhando através das redes sociais e também aqui pelo nosso canal, para ficar por dentro das principais notícias da educação. Não esquece de se inscrever e também acionar as notificações logo abaixo, para receber um alerta dos novos conteúdos da TV Cinep. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!